Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A ausência de Benjamin Garré na lista de relacionados do Vasco para o clássico contra o Fluminense, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou questionamentos e preocupações entre os torcedores cruzmaltinos. O meio-atacante argentino, contratado no início da temporada com grande expectativa, ainda não conseguiu se firmar no time titular e acumula uma sequência de partidas sem ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Essa decisão de deixá-lo fora até mesmo do banco de reservas em um jogo tão importante como o clássico contra o tricolor das Laranjeiras acabou sendo alvo de críticas nas redes sociais. Garré chegou ao Vasco com status de promessa, mas sua adaptação ao estilo de jogo proposto por Diniz tem sido complicada. Desde sua chegada, o jogador teve poucas oportunidades e nunca conseguiu demonstrar seu potencial dentro de campo. Nos últimos jogos, ele sequer foi relacionado para compor o elenco, o que aumentou as especulações sobre sua situação no clube. Contra o Fluminense, a decisão de deixá-lo de fora causou estranheza, especialmente porque o Vasco enfrentava um rival direto na briga por posições intermediárias na tabela do Brasileirão. Internamente, a torcida vascaína reagiu de forma dividida à ausência do argentino. Enquanto alguns adeptos compreendem que o esquema tático de Diniz prioriza outros perfis de jogadores, outros criticaram duramente a escolha. Não entendo por que Garré nem foi relacionado. Ele poderia ter ajudado contra o Fluminense, comentou um torcedor nas redes sociais. Outro ressaltou, se ele não vai jogar, deveria ter sido emprestado no meio do ano. Não faz sentido ficar no banco sem chances. Essas manifestações refletem a frustração de parte da torcida com a falta de espaço do jogador e levantam dúvidas sobre seu futuro no Gigante da Colina. Para especialistas, a ausência de Garré pode ser explicada tanto por questões técnicas quanto táticas. Fernando Diniz costuma priorizar atletas que se encaixam perfeitamente em sua filosofia de jogo, baseada em posse de bola, intensidade e movimentação constante. Garré, conhecido por suas características mais verticais e diretas, ainda não conseguiu se adaptar a esse estilo, o que limita suas chances de entrar em campo. Além disso, o técnico tem optado por escalar jogadores com maior entrosamento e experiência no elenco, como Ryan, Nuno Moreira e Matheus França, que têm correspondido dentro das 4 linhas. Outro fator que pesa contra Garré é a concorrência no setor ofensivo. Com a ascensão de jovens talentos das categorias de base e a chegada de reforços pontuais, o argentino acabou perdendo espaço gradativamente. Sua permanência no banco ou fora dos relacionados tem gerado incômodo, tanto entre os torcedores quanto possivelmente no próprio jogador, que busca minutos em campo para mostrar seu valor. Por fim, a situação de Garré no Vasco é um exemplo claro das dificuldades que jogadores estrangeiros podem enfrentar ao chegar ao futebol brasileiro, especialmente em clubes em reconstrução. Para o argentino, o momento é decisivo. Se ele não conseguir reverter essa tendência até o final da temporada, surgirão especulações sobre uma possível saída do clube, seja por empréstimo ou rescisão contratual. Isso seria uma solução tanto para o jogador, que precisa de minutos em campo, quanto para o Vasco, que poderia abrir espaço para novas contratações. E agora que você já sabe como a ausência de Garré gerou polêmica entre os torcedores, prepare-se para algo que vai te animar. Cauã Barros mantém sua invencibilidade como titular e se consolida como um verdadeiro talismã do Vasco. Como esse jovem volante está transformando o meio-campo cruzmaltino? Fique ligado para descobrir. O volante Cauã Barros tem sido uma das peças-chave no bom momento vivido pelo Vasco da Gama nesta temporada. Desde que reassumiu a titularidade sob o comando de Fernando Diniz, o jovem jogador não sabe o que é perder, acumulando 9 partidas invicto como titular. Essa sequência impressionante transformou Barros em um verdadeiro amuleto para o time cruzmaltino, despertando elogios da torcida, da imprensa e até mesmo dos próprios companheiros de equipe. A história recente de Barros no Vasco é marcada por superação e oportunidade. Após passar pelo América Mineiro, onde teve poucas chances, ele retornou ao clube em um momento crucial, o início do trabalho de Fernando Diniz. Sua reestreia aconteceu contra o Corinthians,
quando entrou nos minutos finais da partida, que terminou com derrota vascaína. No jogo seguinte, diante do Botafogo pela Copa do Brasil, Barros herdou a vaga de titular após a lesão de Tietê e desde então não saiu mais do time. A partir desse momento, o Vasco iniciou uma sequência positiva de resultados, com o volante sendo peça fundamental em todas as vitórias e empates. A única exceção nessa invencibilidade foi a derrota para o Palmeiras, justamente quando Barros cumpria suspensão. Esse dado reforça ainda mais sua importância dentro do esquema tático do Vasco. Sua primeira partida como titular foi emblemática. No duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo, ele formou a dupla de volantes com Jair e chamou a atenção por sua aplicação defensiva e capacidade de distribuição de jogo. Após a grave lesão de Jair, Barros manteve sua posição e passou a atuar ao lado de Hugo Moura, mostrando consistência e maturidade. Contra o Fortaleza, Barros protagonizou uma atuação memorável. Após a expulsão de Hugo Moura ainda no primeiro tempo, o jovem volante assumiu praticamente sozinho a responsabilidade de segurar o meio-campo adversário. Com desarmes precisos, tanto por baixo quanto nas bolas aéreas, ele garantiu a estabilidade defensiva do Vasco durante grande parte do jogo. Além disso, sua leitura de jogo permitiu que o time controlasse as ações ofensivas do Fortaleza, contribuindo diretamente para a vitória por 2-0. Essa performance demonstrou que Barros não é apenas um jogador disciplinado taticamente, mas também alguém capaz de decidir jogos em momentos cruciais. Além de sua eficiência defensiva, Barros também tem se destacado pelos números. No Campeonato Brasileiro, apesar de ter entrado em campo em apenas 8 jogos, ele já figura entre os 10 melhores do elenco em número de desarmes e possui a segunda melhor média do time nesse quesito. Essa regularidade chama a atenção, especialmente considerando que ele é um jogador jovem e ainda está se adaptando ao estilo de jogo proposto por Diniz. Seu comprometimento e entrega em campo têm sido exemplos para o grupo, reforçando seu papel de liderança dentro e fora das 4 linhas. Internamente, a torcida vascaína já reconhece Barros como um dos pilares do time. Muitos adeptos destacaram nas redes sociais a importância do volante na atual fase do clube. Barros é o nosso guerreiro no meio-campo, comentou um torcedor. Outro ressaltou: desde que ele voltou ao time, estamos invictos. Ele é um verdadeiro talismã. Essa conexão com a torcida é reflexo não apenas de suas atuações consistentes, mas também de sua identificação com o manto cruz-maltino. Para especialistas, a ascensão de Barros é resultado de uma combinação de talento, disciplina e oportunidade. Sua capacidade de se adaptar rapidamente ao esquema de Fernando Diniz, aliada à sua combatividade e inteligência tática, faz dele um jogador indispensável para o Vasco. Além disso, sua presença no time traz segurança ao setor defensivo e permite que os meias e atacantes tenham mais liberdade para criar jogadas ofensivas. Por fim, Cauã Barros não é apenas um jovem promissor, mas um símbolo da nova fase do Vasco. Sua invencibilidade como titular reflete o crescimento coletivo do time e reforça a ideia de que o Gigante da Colina está no caminho certo para recuperar seu lugar entre os protagonistas do futebol brasileiro. E agora que você já conhece a importância de Cauã Barros para o bom momento do Vasco, prepare-se para entender os bastidores da vitória contra o Fluminense. Fernando Diniz elogiou a postura da equipe e destacou o domínio no segundo tempo. Como essa análise reflete o crescimento do time? Continue lendo para entender. A vitória do Vasco por 2-0 sobre o Fluminense, no último clássico disputado no Maracanã pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi mais que um simples triunfo. Para o técnico Fernando Diniz, o desempenho do time refletiu uma evolução significativa na aplicação de sua filosofia de jogo e reforçou o bom momento vivido pelo Gigante da Colina. Após a partida, Diniz destacou a postura da equipe e analisou o crescimento do time ao longo dos 90 minutos, especialmente no segundo tempo, quando o Vasco assumiu o controle absoluto do jogo. Desde o início, o duelo foi marcado por intensidade e pressão do Fluminense, que tentava impor seu ritmo característico. Nos primeiros 15 minutos, os tricolores chegaram a assustar, principalmente em uma falha na saída de bola que resultou em finalização perigosa de Germán Cano. No entanto, o Vasco soube equilibrar as ações e cresceu à medida que o jogo avançava. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo,
o Cruz Maltino começou a encontrar espaços e a controlar melhor a posse de bola. Foi nesse contexto que Ryan abriu o placar, em um chute de fora da área que contou com um desvio providencial para enganar o goleiro Fábio. Tentamos jogar, e eles tentavam levar a melhor na pressão. Fizemos o gol, mas um pouco antes de fazer o gol a gente já estava começando a entrar no jogo. Depois disso, ficamos melhores no primeiro tempo, afirmou Diniz. No segundo tempo, o Vasco elevou ainda mais seu nível de atuação. Com ajustes táticos e maior eficiência nas transições ofensivas, o time dominou completamente o Fluminense. A expulsão de Hugo Moura poderia ter sido um revés, mas o Vasco mostrou maturidade para lidar com a situação. Sob a liderança de Cauã Barros, que segurou o meio-campo praticamente sozinho, o time conseguiu neutralizar as investidas do adversário e ampliou o placar com Nuno Moreira, após rebote do goleiro Fábio em chute de Ryan. Tivemos o controle absoluto no segundo tempo, soubemos selecionar a hora de atacar. Fomos eficientes nos chutes e criamos chances claras, destacou Diniz. O técnico também ressaltou a importância da seleção dos momentos de pressão e ataque, algo que tem sido trabalhado exaustivamente durante os treinamentos. Segundo ele, o time demonstrou inteligência ao alternar entre momentos de posse de bola e contra-ataques rápidos, explorando as vulnerabilidades do adversário. Essa capacidade de adaptação é reflexo direto da evolução tática do elenco sob o comando de Diniz, que tem implementado sua filosofia de jogo baseada em intensidade, movimentação e posse de bola. Além disso, a vitória teve um impacto importante na tabela do Campeonato Brasileiro. Com os 3 pontos conquistados, o Vasco subiu para a 8ª colocação, com 39 pontos, e se aproximou dos times que brigam pelo G6. A diferença para o 6º colocado, o Bahia, é de 7 pontos, mas o bom momento do time alimenta esperanças de uma aproximação nas próximas rodadas. Para Diniz, o resultado não apenas consolidou a boa fase do Vasco, como também serviu como prova de que o trabalho vem sendo bem executado. A gente está olhando para a parte de cima da tabela. Podemos sonhar com algo melhor para o time, declarou o treinador, reiterando a ambição do clube em buscar uma vaga na Copa Libertadores de 2026. Internamente, a torcida vascaína celebrou a análise de Diniz como um reconhecimento do crescimento do time. Muitos adeptos destacaram nas redes sociais a consistência do Vasco nos últimos jogos, especialmente no retorno do campeonato, onde o time figura como o 3º melhor desempenho. Diniz está transformando o Vasco em um time competitivo novamente, comentou um torcedor. Outro ressaltou: esse é o Vasco que queremos ver, organizado, agressivo e determinado. Por fim, a vitória contra o Fluminense e os elogios de Fernando Diniz reforçam a ideia de que o Vasco está no caminho certo. O time demonstrou maturidade e eficiência em um clássico decisivo, provando que pode competir de igual para igual com os melhores times do país. Agora, resta saber se o Gigante da Colina conseguirá manter esse ritmo e superar os desafios que ainda estão por vir na reta final do Brasileirão. Gostou das discussões? Então participe! Sobre a ausência de Garré. Você acredita que o argentino deve ganhar mais chances no Vasco ou buscar um novo clube? Qual jogador deveria ocupar sua posição no elenco atual? Barros como talismã. Qual é o maior diferencial de Cauã Barros no meio-campo do Vasco? Ele deve ser priorizado como titular mesmo após a volta de outros volantes? Análise de Diniz. Como você avalia o crescimento do Vasco sob o comando de Fernando Diniz? O time tem condições de alcançar o G6 no Brasileirão? Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Gigante da Colina. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo Vasco. Até a próxima!